É com alguma emoção que novamente dirijo-vos a palavra depois de talvez uns 6 meses em que não preguei aqui na igreja. Já tinha algumas saudades e confesso que estranhamente hoje também há algum nervosismo. Não sei se é de falta de treino, se é de ter uma máscara à minha frente entre mim e vocês, se é de no relógio já devia ter terminado e estamos a começar. A mensagem que tenho para trazer-vos hoje precisa realmente de alguma explicação para ser entendida, mas eu penso que será útil. Eu sei que uma das perguntas que me têm feito sempre é como é que aquilo está? Estando eu no HBA, num serviço de urgência, a atender pessoas vítimas desta pandemia, as pessoas perguntam muito sobre isto e querem saber como é que as coisas estão e se calhar eu podia-vos contar um bocadinho nestes últimos meses o que é que eu tenho feito. Então pensei em trazer-vos algumas coisas que tenho feito, que têm acontecido nestes últimos meses. A primeira delas é esta. Uma das coisas que eu fiz neste tempo foi realizei um sonho. Eu tinha um sonho de tocar viola. Eu sei que o Zé Pedro também tem esse sonho de tocar viola um dia, não é? Eu no Natal ofereci-me a mim próprio uma viola e comecei a tocar. Então aproveitei este tempo de pandemia para aprender a tocar. Neste momento consigo tocar já 1/3 do psaltério. Já consigo tocar, já é bom. O meu louvor agora ganhou outra dimensão. Foi uma das coisas que eu fiz neste tempo, realizei um sonho. Acho que é importante nós realizarmos os sonhos. Outra coisa que eu fiz neste tempo foi aproveitar uma oportunidade. Havia lá uns patins em casa. A sua dona, a Adriana, trocou os patins para a sela do cavalo. Fez muito bem, ela monta muito bem. É uma excelente cavaleira. E tenho lá uma outra filha em casa que é uma excelente patinadora, a Beatriz. Então, a Beatriz tornou-se a minha personal trainer e ensinou-me a dar de patins em linha. Não sei se aqui alguém anda de patins em linha, ou talvez uma pergunta de maneira diferente. Alguém com mais de 40 anos aqui anda de patins em linha? Ela ensinou-me a andar de patins em linha, não sei se estão a ver o filme. Patins em linha cor-de-rosa, proteções cor-de-rosa, e eu no parque da cidade de Loures a aprender a andar de patins. A minha personal trainer não me deixou cair, não me magoei, e neste momento também posso dizer que já sei andar de patins em linha. Aproveitei uma oportunidade. E há oportunidades todos os dias na nossa vida também, que devemos de aproveitar. Outra coisa que eu fiz foi voltar onde fui feliz. Conhecem aquele termo, nunca voltes onde foste feliz? Não percebo bem a lógica disso. Percebo, mas não quero perceber a lógica disso. Voltei a fazer surf. Uma coisa que fiz quando era criança, quando era adolescente. E foi uma coisa que eu fiz também neste tempo de pandemia, voltei a fazer surf. Claro que neste momento as ondas apanham mais a mim do que eu apanho as ondas, mas foi divertido à mesma. E portanto vou continuar a ver se consigo apanhar melhor as ondas. Outra coisa que eu fiz neste tempo, que vocês querem saber, neste tempo de pandemia, foi isto. Corri, não é novidade, que eu falo sempre das minhas corridas, e posso-vos dizer que este culto é feito durante a corrida. Não há altura melhor do que na monotonia de uma corrida em que temos que andar e sofrer a nossa respiração e dar o máximo de nós. O nosso oxigênio do cérebro vai aumentando e vai-nos fazendo pensar. E este culto é praticamente feito todo a correr. E usei também o ginásio lá montado em casa para fazer um bocadinho mais de exercício físico. Outra coisa que eu fiz também foi isto que aqui está, que alguns irmãos sabem o que é. Eu participei no SAL, o Seminário Adventista para Leigos, e neste seminário nós tínhamos um projeto para fazer. Nós só tivemos 2 aulas presenciais, o resto foi tudo online, e o meu projeto foi fazer um aplicativo, que já está na Play Store, com estudos bíblicos. Este aplicativo tem os estudos bíblicos habituais, feito em modo de perguntas e respostas. É feita uma pergunta com 4 opções e a pessoa vai respondendo e vai passando por todos os estudos bíblicos. Tem também a opção de falar com o instrutor e eu recebo em mensagem tipo WhatsApp a pessoa do outro lado que queira fazer alguma pergunta. Já tive algumas experiências interessantes sobre isto, mas foi uma das coisas que aproveitei o tempo para fazer neste tempo de pandemia. Outra coisa que eu fiz, a Vânia há uns tempos partilhou connosco um material que era o Bible Plan, que é um aplicativo também no telemóvel que, no fundo, é só renovar aquele estudo da Bíblia acompanhado pelo Espírito de Profecia, pelo Ellen White, em que apresenta todos os dias um esquema do que é preciso ler. Essa é a melhor maneira que eu gosto de estudar a Bíblia, lendo a Bíblia acompanhado pelo Espírito de Profecia. Voltei outra vez a fazer o plano e estou a avançar no plano e isso também tem sido bom para manter a minha mente nivelada, calibrada neste momento de pandemia. Se vocês acham que eu ia falar de Covid, não vou falar. Mas podem ligar a televisão logo à noite que devem falar sobre isso. Hoje não vos vou falar de Covid, mas vou falar de outra coisa. Neste tempo de pandemia também tive a oportunidade para estudar um bocadinho mais sobre o cérebro. Vocês sabem que eu gosto muito do cérebro, gosto muito de estudar sobre isto. Ainda um dos últimos cultos que eu trouxe foi que as hormonas influenciam no nosso funcionamento cerebral.
E hoje trago-vos também um tema sobre o estudo do cérebro. E por isso preciso da vossa capacidade também intelectual para entender aquilo que eu vos vou dizer. Eu hoje vou falar sobre memórias e emoções. Memórias e emoções. É sobre isto que vamos falar esta manhã. Precisamos de algum tempo para entender aquilo que tenho para dizer e talvez começar por esta ilustração. Posso-vos dizer que muito deste estudo está baseado no brilhante psiquiatra Augusto Cury. Ele tem apresentações fabulosas. E esta imagem eu trouxe numa apresentação dele. Imaginem esta família lá em casa. O pai está sentado no sofá, na caixa do nada. Os homens sabem o que é isso, a caixa do nada. A ver um filme qualquer que está a dar na televisão. Pode ser um filme policial, com uns tiros à mistura. E está a ver o filme. A esposa está sentada no outro lado do sofá, de pernas cruzadas, a consultar o seu telemóvel, a ver o Instagram, a ver fotografias que as amigas põem e a ficar frustrada porque não tem um corpo igual a delas, e a ver os sítios onde elas estão e ficar frustrada porque não está no sítio onde elas estão, e a ficar cada vez mais irritada. O jovem filho, podemos pôr aqui 4 anos, está sentado no chão a brincar, aqui com legos ou com canetas, seja o que for, está ali distraído, sem medo de nada. Porque, na verdade, o medo não nasce connosco. O único medo que nasce connosco, que os cientistas dizem que poderá ser genético, é a acrofobia, medo das alturas. Aí há uma coisa que nasce connosco e que realmente temos medo da altura. O resto dos outros medos não nascem connosco, aprendemos na vida. E está este jovem, então, ali a brincar. E, subitamente, aparece um extraterrestre na sala. Uma barata. A barata aparece na sala onde estão estas 3 personagens. Quem é que vê primeiro a barata? A mãe vê primeiro a barata. Pronto, na história dá jeito que seja a mãe a ver primeiro a barata. É verdade que as mulheres muitas vezes, e está estudado que as mulheres têm mais tendência para ter fobias e ter transtornos psicológicos, psiquiátricos, exatamente porque são, não por mais nada, é só porque se doam mais, porque são mais emotivas, porque lutam mais e muitas vezes, como qualquer soldado na frente da batalha, é alvejado em primeiro lugar. E muitas vezes tem mais conflitos, então, psicológicos. Vamos pôr a mulher a ver a barata. E a mulher vê a barata. E esta mulher tinha medo de baratas, medo de insetos. Então, imagina o que vai acontecer. A mulher vai dar um grito. O homem vai ficar atordoado. Não sabe se é um ataque terrorista, se é um terremoto, se é alguma coisa da televisão. E 1 minuto depois ele percebe e ela está em cima do sofá, transfigurada, a dizer: mata aquele bicho. E o homem, o único bicho que era para matar era talvez aquele ladrão que estava na televisão, não percebe bem o que está a passar, esfrega os olhos, até que entende que é a barata que está ali, que é para matar. E o homem vai pegar um chinelo e vai atirar contra a barata que sai uns metros ao lado. Na verdade, aquele homem já não acerta o alvo há muito tempo. A barata faz mais exercício do que ele também. E, portanto, ele pega no segundo chinelo e atira contra a barata, acontece a mesma coisa. Pega na chinelo da mulher, atira contra a barata, este já veio contra o alvo. Mas veio tão devagarinho que a barata só deu um pulinho para o lado e o chinelo bateu ao lado. Ele pega no outro chinelo e atira o outro chinelo, a mesma coisa. E a mulher agora vai dar o golpe fatal. Qual é o golpe fatal? Nunca resolves nada nesta casa. É sempre a mesma coisa. Conhecem este golpe fatal? Quando nós estamos numa situação de tensão, quando a mulher está fechada naquela janela killer, que já vão entender o que é que isto quer dizer, é nesta altura que nós dizemos as maiores aberridades uns para os outros. E deixem-me dizer-vos uma coisa. Os amigos podem nos magoar, mas só os familiares nos podem trair. Entendem o que eu quero dizer? Ou seja, é exatamente com os nossos familiares, com aqueles que estão mais próximos de nós, são aqueles que mais nos ferem. E este homem ouve aquilo, e agora ele próprio entra numa janela killer, e agora o objetivo é matar a barata, é um objetivo de vida ou de morte. Vocês já viram algum homem atrás de uma barata? É uma coisa estúpida, não é? O homem vira ao sofá, e pega na vassoura, e faz 30 por linha para matar aquela barata, porque aquilo agora é o objetivo de morte, matar aquela barata. De vida ou de morte. Ao final de 10 minutos, a barata morre de stress. Não aguentou aquela situação. O stress mata, sabiam? Baixa a nossa imunidade e apanhamos todo tipo de doenças físicas e psicológicas. A barata morre de stress. A mulher olha para o seu marido e diz: tu és o meu herói. O marido enche o peito e diz: meu amor,
Eu sempre te protegerei. E foram felizes para sempre, até que outra barata apareceu no ambiente. E a barata pode ser uma frase maldita, um problema financeiro, uma discussão por uma coisa estúpida. É outra barata que apareceu no ambiente. Mas falta-nos um personagem. Qual é o personagem? A criança, que não tem medo de nada, mas que assistiu a tudo, que viveu aqueles momentos de tensão. O que é que acham que vai acontecer com a barata? A barata nunca mais vai ser uma barata. Vai passar a ser um Tiranossauro Rex. Houve um medo que se instaurou naquela criança, com aquilo que ela viu, com aquilo que ela sentiu, que é inexplicável. É sobre isto que nós vamos falar hoje, sobre memórias e o que elas fazem no nosso cérebro. Para a introdução, memória genética. A memória genética começa ainda dentro da barriga da nossa mãe, quando nós temos 4 meses. A partir dos 4 meses, o bebê já começa a ter memória genética. Começa a ter as sensações do que a mãe come, do que a mãe faz. Essas sensações já são transmitidas para a criança e já fazem parte da sua memória genética. Por isso, é tão importante nós pensarmos o que é que a mãe experimenta nesta altura. E a memória genética está estudado que vai até aos 4 anos. Se eu vos perguntar se lembram-se de alguma coisa antes dos vossos 4 anos, vai ser muito difícil. Alguns lembram-se, têm algumas memórias, mas são muito vagas. Esta é a memória genética. É a memória, então, dos primeiros tempos, desde os 4 meses, dentro da barriga da mãe, até aos 4 anos. A partir dos 5 anos, surge outro tipo de memória, chama-se a memória existencial. Essa é a memória que vai desde os 5 anos até ao fim da nossa existência, até à morte. Esta é a memória existencial. Tudo aquilo que nós vivemos vai ficando memorizado na nossa cabeça e vai ficando consolidado enquanto dormimos. O sono entre as 2 e as 5 da manhã é um sono que muitas vezes serve para reorganizar as memórias. Para aquilo que se aconteceu no dia, que está na memória de curta duração, passar para a memória de longa duração e fazer parte de nós, fazer parte da nossa personalidade. O que é que passa para a nossa memória? Passa coisas ricas em emoções. Claro que nós não vamos conseguir registrar tudo na nossa vida, mas aquilo com um cunho emocional grande é isso que vai passar para a nossa memória, é aquilo que vai fazer parte do nosso caráter. As memórias com mais emoção. Ainda há um outro tipo de memória, um terceiro tipo de memória, que é a memória do uso contínuo. O que é esta memória? Não é nada especial, é só uma vertente ali da memória existencial, é aquela memória daquelas coisas que nós fazemos várias vezes por dia e que passam a ser automáticas. A memória do uso contínuo, uma memória automática. Por exemplo, quando nós aprendemos a conduzir, alguém nos diz tem que pôr o carro em ponto morto, depois dá a chave, põe o pé na embreagem, engata a primeira, destrava o carro, levanta a embreagem, carrega no acelerador. Até eu tive dificuldade em dizer-vos como é que isto se faz, porque eu já faço isto automaticamente. Ninguém, quando pega num carro agora, lembra-se do que é que tem que fazer. Faz simplesmente. Ninguém, quando pega no carro, pensa, bom, eu para chegar a casa tenho que virar à rotunda, depois a casa amarela à esquerda. Ninguém se lembra disto. Já é uma memória automática que está na nossa cabeça e que nós fazemos sem pensar. É a memória do uso contínuo. Isto faz-me lembrar uma história que vivi a semana passada. A semana passada tinha um jovem deitado numa maca, bêbado, e este jovem estava na maca a fazer scroll down no seu telemóvel. Eu passei por ele, como já estava a estudar estas coisas que lhe chamavam a atenção. Ele tinha andado na bulha, lá com os amigos, o álcool, sabes que isto ajuda para estas coisas, tinha o sobrolho completamente desfeito e uma pálpebra que eu tive que lhe suturar. Enquanto eu pus o pano por cima para lhe cozer, o jovem estava a fazer scroll down no telemóvel. Mas ele não estava a ver nada. Mas ele estava a fazer scroll down no telemóvel. Porque já é uma memória do uso contínuo para ele. É um gesto que ele já está habituado a fazer, que com a obnubilação do álcool na cabeça, ele continuava a fazer scroll down, sem qualquer utilidade, nem via, porque o pano estava à frente da cabeça dele. A memória existencial, tomem atenção a isto que é importante, é registada em 3 tipos de janelas. Janelas neutras, janelas light e janelas killer. O que é que são estas 3 janelas? Janela neutra. Muito simples. Imaginem que vocês a caminho para cá passaram por um carro que tinha o para-choques do lado esquerdo riscado. Qual é a probabilidade de vocês esquecerem-se disto? Muito grande. Isto é uma memória neutra. Para que isto serve para quê? Se o carro for vosso, vocês vão se lembrar como é que isto aconteceu e vão se lembrar há algum tempo. Agora, se não for vosso, esta memória vai passar rapidamente. Agora, imaginem que vocês recebem um telefonema. É o vosso patrão a dizer parabéns, vão ser promovidos, vão passar a ganhar o dobro do que ganham agora. Qual é a probabilidade de vocês esquecerem-se disto? Vocês vão lembrar-se durante alguns dias. Se calhar para sempre. Vão se lembrar da sensação de receber este telefonema, da alegria que vocês sentiram. Esta é a memória light. Agora imaginem que o telefonema é de dizer que alguém da vossa família morreu. Qual é a probabilidade de vocês lembrarem disto? Muito grande. Deixem-me dizer-vos que é muito maior.
As janelas killer têm um duplo poder de apreensão. São chamadas duplo P. Têm poder sobre as janelas light, ou seja, as memórias negativas, as janelas killer que nós vivemos durante o dia, têm um poder de nos aprisionar maior do que as janelas light. Eu vou-vos dar um exemplo. As notícias já descobriram muito isto, das janelas light e das janelas killer. Imaginem que alguém vem com o seu carro, trava a fundo e consegue travar antes da família dos patinhos passar à frente do carro. Os noticiários vão lá, espetáculo, este homem conseguiu parar o carro a tempo para não matar estes patinhos. Acham que isto vai acontecer? Acham que alguém quer fazer esta notícia? Não, esta notícia não interessa. Agora, se o homem atropelar os patinhos todos, vão ver lá os jornalistas a caírem. A publicidade, as notícias, têm feito o desfavor à humanidade de trazer tudo o que é janelas killer, porque sabem que tem um valor maior de ficar na nossa cabeça. E elas querem é que fique na nossa cabeça, elas querem mais tempo de audiência. Então trazem muitas janelas killer para a nossa vida. Trazem muitas notícias que não interessam a ninguém, mas que sabem que vão fixar a nossa mente e que vão nos aprisionar. Janelas killer, duplo P. É importante nos lembrarmos das janelas light e janelas killer daqui para a frente. Existe então um fenómeno na nossa cabeça chamado fenómeno RAM, Registro Automático da Memória. Ou seja, vocês podem controlar o vosso pensamento? Vocês podem controlar as vossas memórias? Não podem, é automático. Registro Automático de Memória. Aqui alguém alguma vez já escreveu a sua biografia? Um livro das suas histórias, alguém escreveu? Mentira, todos vocês já escreveram esse registro. Chama-se Registro Automático de Memória. Todos os dias, registra a vossa vida. Registra as vossas experiências. Registra as vossas janelas light e as vossas janelas killer. Ele está aqui na vossa cabeça. E é Ele que vos pode aprisionar. É Ele que pode modificar as vossas experiências. É Ele que muda o vosso caráter. Vamos ampliar. Na minha mente, eu devo ser o piloto. Certo? Chamem-lhe o que quiserem. Autodomínio, vontade própria, decisão. O meu eu, o meu psicológico, o que me faz eu decidir, a capacidade que eu tenho de decidir, deve ser eu que devo mandar na minha mente. Correto? Agora, existem 4 pilotos da memória, 4 copilotos da memória que interferem no nosso cérebro. Estes 4 copilotos, eu já vos vou explicar o que são, mas antes vou-vos dar uma ilustração que vocês vão entender o que é que eu quero falar esta manhã. Este é o voo da Germanwings 9525 de 2015. Com certeza eu vou falar nisto, vocês vão se recordar. Porque foi uma memória killer. O copiloto deste voo aproveitou que o piloto saiu, fechou a porta, alterou a rota do avião e espetou com o avião nos Alpes franceses e matou 150 pessoas. Recordam-se disto? Este homem vivia em depressão e, para além de depressão, ele era psicopata. Ou seja, não sente a dor dos outros. O piloto, quando saiu da casa de banho, ou ainda na casa de banho, percebeu que alguma coisa estava mal. O avião estava a perder altitude. E ele vem para a porta e começa a bater para criar a porta. A porta não foi aberta. As portas estão preparadas para não ser abertas por causa de algum terrorismo que possa haver dentro do avião. Este avião acabou por se espinhar. O piloto a bater à porta, a tentar entrar sem conseguir entrar porque quem mandava era o copiloto. E isto acontece no nosso cérebro muitas vezes. Quem manda nos momentos de tensão, muitas vezes são os copilotos. Não é o piloto. Querem conhecer os copilotos? Vou-vos apresentar os copilotos. Primeiro copiloto do nosso cérebro chama-se gatilho da memória. Eles são 4. Este é o primeiro. O que é o gatilho da memória? Quando eu estou a falar com vocês, o vosso copiloto, gatilho da memória, está a trabalhar a uma velocidade vertiginosa. E deixem-me dizer-vos que estes copilotos são muito necessários. Sem eles nós não éramos homo sapiens, não éramos pensantes, éramos apenas seres biológicos, seres que atuavam por instinto como qualquer animal. É por causa destes 4 copilotos que nós também somos seres pensantes. Este piloto gatilho da memória está a fazer com que, enquanto eu falo com vocês, a vossa memória está a ir buscar várias coisas, a conjugação dos verbos, ideias, imagens, para poderem entender o que eu estou a falar. Pessoas que já estudaram um bocadinho mais este assunto, se calhar vão compreender melhor, têm mais gatilhos. Pessoas que estudaram menos vão ter mais dificuldade. O gatilho da memória é muito importante para entender aquilo que nos estão a dizer. E esta imagem acho que transcreve um bocadinho, que é várias imagens, várias janelas. O gatilho vai abrir várias janelas no nosso cérebro para nós podermos compreender aquilo que se passa ao nosso redor. Este é o primeiro copiloto, muito importante. O segundo é as próprias janelas light e killer são copilotos do nosso cérebro. Nós precisamos dele, precisamos destas janelas killers e das janelas light, principalmente as janelas light, não é? As killer dispensávamos, mas existe este copiloto que vai gerir as janelas do nosso cérebro. O outro copiloto chama-se âncora da memória. O que é a âncora da memória? É
as janelas vão sendo abertas e nós vamos pondo uma âncora naquilo que queremos. Ou vamos pôr uma âncora naquela imagem que nos está a fixar mais. Há pessoas, por exemplo, que têm uma âncora muito aberta. Ou seja, conseguem pensar várias coisas ao mesmo tempo, conseguem ter várias ideias, vários projetos e depois não realizam nada. Conhecem dessas pessoas? São pessoas que têm âncoras muito abertas, não se conseguem fixar em nada. No outro extremo, são pessoas que têm uma âncora muito fechada. São pessoas que pensam em pouca coisa de cada vez, estão sempre a pensar no mesmo. A âncora, quando se fixa ali numa memória killer, então aí é uma desgraça. Estas pessoas são as mais sensíveis para terem problemas e transtornos depressivos e psiquiátricos porque fixam nas coisas negativas e a âncora é tão fechada que não consegue ver mais nada. Tudo passa a ser negativo à sua volta. O quarto e último copiloto chama-se autofluxo. A melhor maneira de explicar isto é das fontes de Lisboa. Nas fontes de Lisboa vocês precisam estar a pôr água para elas jorrarem água? Não, elas estão-se a retroalimentar. A água cai e volta a entrar na tubagem. Este autofluxo funciona no nosso cérebro da mesma maneira. Ou seja, ele alimenta o nosso cérebro com as várias imagens e vai buscar ao nosso interior várias ideias, várias janelas. Qual é o problema do autofluxo? É quando ele começa a alimentar-se de coisas negativas. O autofluxo tem tendência a ir buscar mais janelas negativas relacionadas com aquilo e entramos no circuito fechado da memória. Foi isto que aconteceu à mulher quando viu a barata. Entrou num circuito fechado da memória. Deixou de pensar em janelas light, deixou de pensar em mais nada. Foi isto que aconteceu ao homem quando viu que a sua vida dependia de matar aquela barata. Ele entrou num circuito fechado de memória. Piloto, copilotos, todos eles são importantes, mas o piloto deve mandar. Quando é que o piloto tem mais dificuldade em comandar os copilotos? Quando o cérebro é hiperestimulado. Quando nós temos muitos estímulos à nossa volta. Ou seja, o piloto precisa de tempo. O piloto que sou eu precisa de reflexão. Precisa de tempo para refletir. Precisa de tempo para gerir os copilotos, para ensinar os copilotos, para dizer, não, agora não é esta memória que eu quero aquela, agora não vais fazer isto, vais fazer aquilo. O que acontece é que, quando nós hiperestimulamos o nosso cérebro com vários estímulos, vai acontecer que o piloto não vai conseguir gerir aquilo tudo. É o gatilho da memória a disparar, é as janelas killer, é o autofluxo, são várias coisas a disparar ao mesmo tempo e o piloto não vai conseguir gerir essa informação toda. Então, vai ter mais tendência para que o copiloto feche a porta da cabine e o piloto quer ir lá bater à porta, deixa-me entrar e não vai conseguir entrar. Entenderam o que eu quero dizer com esta metáfora? Uma das coisas, sem dúvida, que vocês sabem que está a influenciar a mente de hoje em dia é o mundo digital. Eu já falei sobre isto, não quero bater no ceguinho outra vez. Os pediatras alertam que cada vez as crianças têm mais incapacidade para gerir frustrações. Porquê? O mundo digital tem destas coisas. E muitas vezes temos o diagnóstico de hiperatividade. E o problema das crianças hoje em dia não é a hiperatividade de dentro, é a hiperatividade de fora. Não é um problema psicológico, mas é o que fora faz hiperativos. E outra coisa chamada o síndrome do pensamento acelerado. Eu mandei-vos um teste para casa. 12 pessoas preencheram este teste do síndrome do pensamento acelerado para testar se tinham ou não tinham. Não vos vou trazer o teste que ainda é longo, mas vou-vos trazer apenas 5 perguntas. Este era o teste, podem ir depois lá, o link está no grupo do WhatsApp. Vou-vos fazer só 5 perguntas deste teste do pensamento acelerado para ver se vocês passam o teste. A primeira pergunta é: quem é que aqui acorda cansado mesmo depois de uma noite de sono? Quem é que aqui tem dificuldades em dormir? Seria uma primeira pergunta. A segunda pergunta é: quem é que aqui todos os dias tem dor de cabeça? Tem dores no corpo? Outra pergunta seria: quem é que aqui tem dificuldade em conviver com pessoas lentas? O meu filho parece um autista. É tão lento. O meu marido não faz nada como eu quero. Ou a minha mulher não faz nada como eu quero. Dificuldade em viver com pessoas lentas. Outro sintoma é perda de memória. Alguém aqui tem perda de memória? Tem dificuldade em memorizar pequenas coisas? Esquece dificilmente pequenas coisas? Aqui temos outra pergunta, é: quem é que aqui fica aborrecido com as pequenas rotinas da vida? Quem é que aqui as pequenas rotinas não tem gosto? Quem é que aqui podia prolongar um bocadinho mais? Quem é que aqui, se ficar sem telemóvel, fica como esta jovem que aqui está? Aborrecido. Posso-vos dizer que destas 12 pessoas que fizeram o teste, 10 têm síndrome do pensamento acelerado. 10 em 12. Se vocês querem saber se são uma delas, basta fazer o teste. E se vocês responderem 5, sim, a 5 daquelas 20 e poucas perguntas, provavelmente têm síndrome do pensamento acelerado. Eu não sei se o pastor está lá em casa a ver isto, mas ele já deve estar a ficar nervoso. Ele deve estar a dizer: eu disse aos anciãos que têm que falar de Cristo. E ele vai para ali falar uma aula de anatomia e ainda não falou de Cristo. Isto é um culto ou é uma apresentação de saúde? Vocês agora conseguem compreender aquilo que eu vou falar de Cristo neste momento? É que eu podia dar nome a este culto da seguinte maneira: o maior criador de janelas light.
De quem é que eu estou a falar? De Cristo. Mas se eu desse este título, vocês não iam saber o que era sem eu dar uma explicação antes. O maior criador de janelas de light. E vejam se isto não é verdade. Este homem teve a inteligência emocional, teve a capacidade de gerir o seu piloto de maneira a que tudo à volta não interferisse. Façam uma revisão comigo. Jesus, vocês são pobres? Eu sou pobre? Ele era mais pobre que todos nós. Nasceu na estrebaria. Seria esta uma janela killer? A pobreza? Poderia ser. Logo nos seus primeiros anos de vida teve que fugir. Imaginem o que é aquela criança a viver aquelas emoções, ansiedades dos pais a fugir para o Egito. Mais uma janela killer. Jesus teve que trabalhar duro na carpintaria do pai. Não foi fácil para ele, com certeza. Jesus foi vítima de bullying em criança. Os outros não o compreendiam. Vítima de bullying dos seus irmãos mais velhos, que não o aceitavam. Foi vítima de maus tratos pelos seus discípulos, que quando ele precisava de mais, eles estavam a dormir, que não o compreendiam, e teve a morte mais atroz. Diga uma coisa, será que Jesus não tinha razões para ter memórias killer? Claro que ele tinha razões para ter memória killer. Era de esperar quando este homem, aos 30 anos, começa a falar na sociedade, era de esperar que este homem fosse angustiado, nervoso, tenso, que transmitisse todas aquelas janelas killer que ele viveu. Mas não é isto que nós vemos. Não é este Jesus que nós conhecemos. O que nós conhecemos é um Jesus que só transmitia janelas light. Naquele momento de tensão em que a mulher adulta é trazida e vem dizer apedrejem, vamos apedrejá-la, Jesus teve a inteligência emocional, Jesus teve o seu piloto, conseguiu mandar nos copilotos e dizer e ter aquela saída que nunca ninguém alguma vez teria. Quem tiver pecado lança a primeira pedra. E ficou resolvido ali o problema. Este Jesus tinha a capacidade de transformar prostitutas em rainhas. Este Jesus curou leprosos, tocou naqueles homens putrefactos, a cheirar mal, rejeitados da sociedade, e ele teve a capacidade de pegar neles e transformá-los em príncipes. Este Jesus olhava para a mulher samaritana e ele não via os pecados dela. Ele via a pessoa que ela era. Teve a capacidade de transformar uma janela light na mulher samaritana. E no seu momento de angústia, de dor, na cruz, em que ele podia estar ali revoltado, com os copilotos a funcionarem todos, com as janelas killer todas a chamar, o que é que ele na cruz se lembra? Da sua mãe. E pede a João para tomar conta da sua mãe. Jesus foi o maior criador de janelas light do mundo. E deixem-me dizer-vos uma coisa. Os cientistas, mesmo aqueles que não são cristãos, quando olham para este personagem de Jesus, investigam as suas características, investigam as suas respostas, eles ficam maravilhados. Porque é impossível como é que alguém consegue dar as respostas que ele deu. Não pode ser inventado. Não podia ser invenção humana. Este homem tinha que ser diferente para conseguir responder como ele respondeu. Para, nos momentos de tensão que ele viveu, conseguir ser dono dele próprio e conseguir transmitir aquilo que tinha para transmitir. Augusto Cury faz uma pergunta. Será que nós somos pessoas simpáticas? Jesus era uma pessoa simpática. Aqui estão algumas regras para sermos simpáticos. E o primeiro é, será que nós costumamos elogiar mais do que criticar? O que é mais fácil, criticar ou elogiar? O que é que a gente vê melhor? O erro ou as coisas boas? Meus queridos, pessoas simpáticas que aprendem de Jesus, elas elogiam mais do que criticam. Elas celebram os acertos e criticam menos. Pessoa simpática é uma pessoa que não cobra demais dos outros, nem cobra demais de si. Quem exige demais dos outros, quem exige demais de si, está bom para trabalhar num banco, mas não para ter realmente uma bela história de amor com alguém. Quem é que aqui diz tudo o que está a pensar? Eu sou transparente, digo tudo o que estou a pensar. Achas que isto é uma pessoa simpática? É uma pessoa desequilibrada, que não consegue gerir os seus copilotos e sai tudo da boca para fora. É uma pessoa que tem dificuldade em se governar. Não é uma pessoa simpática. Outra forma de ver se a pessoa é simpática é, será que os outros gostam de estar ao meu lado? Quando eu chego a casa, o que é que acontece? Os meus filhos vêm-me procurar ou os meus filhos desaparecem cada um para o seu quarto porque sabem o que é que já vem daí? Diga uma coisa. Quantos de nós aqui repetimos 2 vezes a mesma coisa quando queremos corrigir alguém? Conseguem corrigir alguém sem dizer 2 vezes a mesma coisa? Uma pessoa simpática não repete 2 vezes a mesma coisa. Quem é que aqui gosta de sorrir, de cumprimentar os outros, a senhora da caixa, passar... Quantas vezes passam na rua, passam outros e nem dizem nada com a cara trancada? As pessoas simpáticas cumprimentam. As pessoas simpáticas são admiradas pela sua própria família. Um dos segredos de Jesus para manter a sua sanidade mental, para manter o governo de si próprio, ele tinha a capacidade de doar-se sem esperar retorno. Ou seja, aquelas pessoas que conseguem doar-se, mas conseguem baixar a expectativa do retorno, são pessoas muito mais felizes. Porque quem se doa e está à espera de um retorno grande, se for decepcionado, que é a maior parte das vezes, ela vai deprimir.
E aquilo vai ser uma janela killer. Portanto, se eu quero uma janela light, eu preciso de me doar mais e esperar menos. É também uma das coisas que as pessoas simpáticas fazem. Claro que vocês estão a lembrar, Jesus foi só janelas light, mas eu lembro-me que uma vez ele expulsou os cambistas do templo. Lembram-se logo disto, não foi só janelas light. Ele passou-se naquele dia e expulsou aquela gente toda. Se vocês forem ler bem o que Ellen White diz sobre aquela história, vocês vão perceber. O resultado final daquilo, vocês vão entender. Mas eu sei que vocês vão buscar esta história e há uma outra que eu gostava de vos trazer, que é o método sanduíche. Lembram-se do método sanduíche? Quando falámos de Apocalipse, da forma como Jesus corrigia as igrejas, eu foquei este aspecto, que é qual é a melhor maneira de corrigir alguém, quando nós o precisamos de fazer. Não pensem que temos que corrigir toda a gente. Não pensem que temos que andar sempre a corrigir, em primeiro lugar. Ninguém muda ninguém, como se costuma dizer. Nós temos a capacidade de piorar os outros, não de melhorar. O Espírito Santo consegue mudar alguém, nós não conseguimos. Não pensem que temos que mudar o mundo e que temos que mudar tudo à nossa volta. Parem de cobrar isso. Agora, quando nós temos que apresentar alguma repreensão, o método sanduíche funciona da seguinte maneira. Quando o professor tem que corrigir um aluno, às vezes é preciso corrigir os alunos são crianças, são intempestivos, têm às vezes atitudes erradas. Quando o professor precisa de corrigir um aluno, para não criar uma janela killer, ele vai precisar de fazer uma coisa. Em primeiro lugar é elogiar em público, corrigir só em privado. Imaginem que o aluno vai ao quadro e erra na pergunta. Janela killer. Outra vez, João, erraste outra vez no problema, tu não estudas, tu não fazes nada. Isto seria uma janela killer. Agora, o professor poderá corrigir o aluno com uma janela light. E como é que ele faz isto? João, eu tenho orgulho que tu sejas meu aluno. Gosto muito, seria diferente esta classe sem ti. Com certeza que tu tens potencial. Precisas de estudar esta parte. E com certeza vais ser na vida aquilo que tu queres ser. Viram a diferença? Aquela resposta intempestiva cria uma janela killer e a criança não vai se lembrar de mais nada. O circuito vai fechar, ela não vai ouvir mais nada e ela vai traumatizar. A resposta light vai fazer com que a criança vai ouvir a mesma coisa, mas não vai ter aquele potencial killer. Se calhar vai dar-lhe mais expectativas e mais esperança do que a outra. A mesma coisa para os filhos. Já perceberam bem quantas vezes nós, para os filhos, os criticamos em vez de elogiar? Sabiam que vocês deviam ser os fãs dos vossos filhos? Deviam ser os fãs número 1. Temos que ser fãs dos nossos filhos. Elogiá-los. E se elogiarmos mais, se calhar precisamos de corrigir menos. Os casais, quantas vezes janelas killer nos casais? Não sei porque é que estou casado contigo até hoje. Fazes nada direito, é sempre a mesma coisa. Já há 50 anos atrás tu fizeste isto e aquilo. Precisamos de celebrar os acertos e precisamos de rejeitar a crítica, de tirar a crítica. Precisamos de aprender mais como Jesus fazia. Como Jesus criava janelas de light nas pessoas. Precisamos de aprender mais deste Jesus. Precisamos de largar o nosso orgulho e viver de outra maneira. Gostaria de vos trazer só, título de brincadeira, mas imaginem as personagens que Jesus escolheu para ser seus discípulos. E vamos analisar psicologicamente estas personagens. Pedro. Podíamos dizer da personalidade de Pedro. Pedro era um jovem, casado recentemente, e era impulsivo ao máximo. Daquelas pessoas que primeiro faz e depois é que pensa. Levava tudo à frente. Talvez seja daqueles alunos que os professores querem ver quilómetros de distância das suas salas. Ninguém quer um aluno destes. Podíamos pegar no outro aluno, João. Aqueles que dizemos que é o discípulo do amor. Se olharmos bem, este João era capaz de ser um bipolar. Num dia era amor, no outro dia vamos deixar fogo do céu e queimar esta gente toda que não te aceita. João tinha também problemas com os seus copilotos. Podíamos pegar no outro, Tomé. Tomé acreditava na teoria da conspiração, duvidava da sua própria sombra. Não devia ser fácil lidar com Tomé. Se pegarmos em Mateus, por exemplo, Mateus, se fosse hoje em dia, se calhar estava preso pela Operação Lex, por seu passado duvidoso. Judas, talvez Judas fosse o mais equilibrado deles todos. Psicologicamente seria a pessoa mais equilibrada. Seria com mais capacidade. Mas que também tinha um problema de gestão de emoção. Porque não conseguiu resolver os seus fantasmas. Não conseguiu perceber o que Jesus lhe estava a transmitir. Para terminar, gostava de dizer que nos últimos momentos da sua vida, reparem o que é que Jesus quer transmitir aos discípulos. Jesus tinha todas as razões para ter janelas killer naquela noite. Ele sabia que iria ser traído. Ele sabia que estava a caminho para ser traído, para morrer, para sofrer, para morrer pelo homem. Ele sabia disso. E o que é que ele fez? Sentou-se com os discípulos e chorou amargamente? Não, Jesus aproveitou este momento para, tão grande que era,
tornar-se pequenino para tornar os discípulos grandes. Ele foi lavar os pés dos seus discípulos. Uma lição de humildade, uma lição de desprendimento, uma lição que os discípulos nunca mais esqueceram disto. Isto não foi algo que ficou só umas horas. Eles nunca mais esqueceram desta lição. O próprio Mestre a lavar-lhe os pés. Este Jesus, que tinha todas as razões para ter memórias killer na sua cabeça, para estar aprisionado num circuito fechado de memória, podia estar ali com os copilotos todos ativos e o piloto a bater à porta. Não, este Jesus teve a capacidade de fechar a porta aos copilotos e deixar o piloto lá dentro. E o piloto teve a humildade de ter esta atitude para com os seus discípulos. A última mensagem que ele vai dizer aos discípulos. Uma mensagem de amor, de respeito pelo próximo. Reparem neste Jesus a lavar os pés de Judas. Lavou os pés em primeiro lugar de Judas. Judas que o iria trair. Este homem teve a capacidade mental para lavar os pés do seu traidor com amor. E não pensem que era por ser Jesus. Não, ele tinha as mesmas dificuldades e capacidades como nós, homens, de hoje em dia. Quando Judas lhe vem dar o beijo, isto seria suficiente para despoltar várias janelas killer. Se o vosso traidor vos der um beijo, o que é que acham que vocês vão fazer? Não sei se vocês vão retribuir como Jesus retribuiu. Se não vai alguém pôr a mão na cara de alguém. Jesus respondeu, usou um método socrático como Sócrates nunca mais achava que podia ser usado no tempo de angústia. Jesus perguntou, amigo, para que vieste? Chamou amigo. E não é amigo em termos de gozo, é amigo mesmo no termo de amigo. Novamente chamando a Judas, dizendo, eu sei o que tu vais fazer. Para que vieste, amigo? E se vocês pegarem, por exemplo, na história de Pedro, impressionante também a história de Pedro. Pedro está no pátio e estão-lhe a perguntar, tu conheces aquele homem? Tu tiveste aquele homem? Não conheço. E isto foi perguntado quantas vezes? 3 vezes a mesma pergunta. 3 vezes Pedro teve que responder que não o conhecia. Jesus olha para Pedro. Ele não lhe disse nada, mas teve um maior discurso para Pedro. E Jesus, naquele olhar, quase consigo entender, dizer, Pedro, podes dizer que não me conheces, mas eu nunca vou esquecer de ti. Podes dizer que nunca estiveste comigo, mas tu nunca vais sair da minha história. E quando Pedro olha para aquele homem, que devia ter uma cara de horror para Pedro, mas tem uma cara de amor, este Pedro agora entende o caráter de Jesus e o que é que Pedro vai fazer? Vai chorar amargamente. E aqui está a transformação de Pedro, quando ele entendeu. Porquê? Porque Jesus lhe deu uma janela light, não lhe deu uma janela killer. Meus queridos, quantas vezes nós damos janelas killer quando devíamos dar janelas light? Vamos terminar por aqui o culto, que já está adiantado na nossa hora, mas gostaria apenas de vos terminar da seguinte maneira. Esta informação que vos dei hoje, informação científica sobre a memória, serve apenas para nós podermos admirar ainda mais Jesus. Para nós podermos ver Jesus à luz da ciência, digamos assim, daquilo que é possível, e ver como este homem fazia com a sua janela light. E isto faz-nos outra coisa, que é, nós queremos ser como ele. Nós já queremos ser como Jesus já há muito tempo. Muitas vezes esquecemos deste aspecto, de como Jesus era a criar janelas light. Possamos esta manhã olhar para Jesus também neste âmbito, nesta vertente, nesta forma de criar janelas light, e possamos criar janelas light também àqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos abençoe.